Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aulinha, né? Daqui a pouco nós vamos ter uma videoconferência e eu quero falar mais a respeito. Então, eu gostaria que todos vocês estivessem presentes para que pudéssemos trocar umas ideias, né? Referente ao que vocês vão produzir, tá? Eu já havia dito numa videoconferência anterior. Infelizmente, segunda-feira passada foi feriado, né? Nós não tivemos, mas na anterior eu havia comentado com vocês que nós iríamos fazer um texto de divulgação científica, tá? Então agora eu vou compartilhar com vocês a tela para nós podermos entender um pouquinho como que vai fazer esse texto, tá bom? Vamos lá. Compartilhando a tela. Deixa eu subir aqui para não ficar muito em cima. Bom, então é texto de divulgação científica, né? Sétimo ano. Vamos lá, ó. Texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante a pesquisa. Então, assim, gente, não é um texto qualquer. Você vai pesquisar o assunto para poder falar. Tem que ter base, tá? Na maioria das vezes você pesquisa, você entrevista alguém da área que pode te ajudar. Inclusive, no de vocês, eu gostaria que vocês têm que vão parar para pensar um pouquinho para ver se tem alguém que você possa estar entrevistando para que você consiga melhorar o seu texto, tá? Porque a gente vai tem uma parte que você precisa entrevistar. Infelizmente, com esse tempo de pandemia, nós não podemos, né, sair por aí pesquisando. Mas assim, se você tiver alguém na área da saúde, na tua casa, o professor, né, nós temos o professor João também, que de repente você poderia fazer duas ou três perguntas para ele, eu acredito que ele não iria se negar a responder. Claro, você vai ter que conversar com ele. Aliás, eu posso até conversar com ele, ver se ele aceita uma entrevista com vocês. Creio que sim, é uma sugestão, tá? Se você tiver alguém na área da saúde que mora com você, tua mãe ou uma tia, alguém que, né, algum professor de biologia ou professor de ciências mesmo, que pode estar te ajudando com o seu desenvolvimento do texto, tá? Com a sua preparação do texto. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, ele é mais elaborado, são produzidos mediante a pesquisa, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor. Tá? Então, esse texto, ele não é qualquer um texto, e como eu havia dito para você, é um texto que ele tem base. Você precisa, por isso o nome já diz, divulgação científica, tá? É um texto científico. Ó, qual que é a característica desse texto? Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, né? Seja na produção de dissertações, de mestrado, tese, doutorado, de artigos científicos, resenhas, entre outros. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais como verbo na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, né? A linguagem coloquial, gíria, figura de linguagem, redundância, ambiguidade. Então, realmente, o texto ele tem que ser desenvolvido nas normas, né, culta da língua, né, na norma padrão. Não pode ser... você não pode falar de qualquer jeito, escrever de qualquer jeito, não pode ter gíria, tá? Então, por isso é interessante que você tenha um dicionário do lado para poder te ajudar, né? Trocar, colocar as palavras corretas, para não correr o risco de ter, né, essas expressões populares aí, que é muito comum no nosso dia a dia, tá bom?
Ó, a estrutura textual, além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, introdução, aqui já vai sair um pouquinho fora desse artigo, desse texto que nós vamos falar. Mas relembrando que eu já expliquei isso para vocês, quando foi para nós fazermos o fichamento, tá? Então, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos de divulgação científico não possuem uma forma rígida. Eles dependem do tema abordado, do emissor, autor do texto, do público ao qual é destinado, quer dizer, o receptor, quem vai receber, quem vai ler, né? E do suporte que será divulgado. Aonde você vai... Então, para ele tem as características. Então, dependendo de onde ele for divulgado, ele tem uma estrutura, tá? Jornal, revista, televisão, internet. No entanto, algum deles, como a monografia, dissertações e teses, seguem algumas regras de produção, a saber. Então, lembra que o textinho... Tudo bem, o texto de vocês não era um texto de divulgação científica, mas era um texto que estava nas normas da ABNT, né? Que com capa, folha de rosto, sumário. Aí eu não pedi, lembra que eu disse, eu não vou pedir a dedicatória, né? Tinha mais coisas. Aí eu falei, não, então nós vamos fazer o básico, porque é muita coisa. Ó, capa, folha de rosto, sumário, dedicatório, resumo, as palavras-chave, epígrafe, desenvolvimento e conclusão. O que eu pedi para vocês no trabalho lá foi capa, folha de rosto, sumário, o resumo, que era o corpo do trabalho. Eu não pedi dedicatória, não pedi palavras-chave e nem epígrafe, né? E a conclusão, e alguns anexos, caso vocês tivessem interesse em colocar. Óbvio que os textos, alguns vieram legais, outros não chegaram, né? Mas enfim. Agora, esse texto de divulgação científica que vocês vão desenvolver, é interessante que vocês façam. Óbvio que você não vai precisar fazer dessa forma aqui, né? Eu vou explicar amanhã direitinho, amanhã mais tarde, como nós vamos estar trabalhando, né? Claro, capa, folha de rosto, ele precisa ter, né? As normas aí. Só que o dedicatória, epígrafe, essas coisas não vai ser necessário não, tá bom? A gente vai estar falando mais sobre isso. Mas aí aqui eu ainda coloquei o que é epígrafe, né? Nos trabalhos científicos é comum encontrar uma epígrafe, ou seja, uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto. Nesse caso, não precisa você colocar no texto não, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a produção desse texto de divulgação científica que você vai produzir. Nós iríamos fazer, como sempre, né? A sugestão é fazer em dupla ou em grupo, mas infelizmente nós não temos como estar fazendo isso, justamente porque vocês estão, né, em casa. Então vamos lá. Na produção, ó, você não pode esquecer que ele tem que escrever na terceira pessoa, tá? Utilizar a norma padrão, que é aquilo que nós falamos agora há pouco. Tempo verbal predominante é no presente. Uso do discurso indireto, em que o narrador relata com as suas palavras o que o outro disse, né? No caso, a pessoa que você pesquisou, o outro pesquisador disse. É importante que você entenda que você não vai dar a sua opinião. Aqui você vai falar sem argumentar, sem dar sua opinião. Discurso direto, marcado pelo uso das aspas. Então, não pode esquecer. Lembra quando a tia falava assim, a questão da citação, você pegou uma parte que você achou legal do livro ou do texto, então você pegou... O cópia fiel, então, ali você tem que colocar aspas, né? Porque é uma citação. Nós falamos já sobre isso na sala de aula. Então, ó, a página 54 e 55 é orientação, tá? É orientação de como que você vai você dá uma lida. Você precisa ler, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais tarde, quando nós tivermos o nosso encontro, às 16 horas, nós vamos estar explicando, vamos estar discutindo sobre isso, tá? Então, as páginas 54 e 55 é sobre a orientação, tá bom? De como que você vai fazer.
E as páginas que você vai responder, que tem algumas questões também, aí eu coloquei das páginas 54 a 58, tá bom? Que é para você responder do livro. Lembrando que a página 54 tem 2 textos de divulgação, que é em cima desses textos que nós vamos trabalhar para desenvolver o texto de vocês, tá bom? Aí mais tarde a gente vai conversar sobre isso. Então eu gostaria que todos vocês estivessem presentes na nossa videoconferência, tá bom? Um beijinho, até daqui a pouco. Tchau, tchau.